Olá a todos, meu nome é Lagoinhas e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo a questão 4 da prova da Elonage de 2023. Então, sejam muito bem-vindos ao canal do Itamate, um canal feito por alunos do ITA que tem o objetivo de disseminar o conhecimento matemático universitário para todo mundo de graça, certo? Então, o nosso projeto aqui é resolver a Elonage de 2023. Então, vamos para a resolução da quarta questão dessa prova. Vamos começar pela leitura dela. Qual o número de pares ordenados AB de inteiros positivos A e B, tais que as seguintes condições sejam simultaneamente satisfeitas? Bom, primeiro ele diz que A divide 6.000. A segunda condição é que B é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 6.000 sobre A. E a terceira condição, teve um erro de digitação nessa prova, né? Que ele colocou como a terceira condição como 2 aqui, né? Mas é uma terceira condição MDC entre A, B, 6.000 sobre A é igual a 1. Bom, primeira mudança. Veja que é meio complicado você fazer o seguinte. Você define A e depois você compara B com 6.000 sobre A. Veja que é meio difícil fazer isso, né? Tipo, não é contra-intuitivo, né? Não parece palpável. Mas veja o seguinte: se eu disser que D é igual a 6.000 sobre A, isso é a mesma coisa de dizer que A é 6.000 sobre D. Opa! Então significa que se A é um divisor de 6.000, então 6.000 sobre A, 6.000 sobre D é A. Então 6.000 sobre D também é divisor de A, de 6.000, perdão. Então, isso é bem interessante, porque em vez de a gente trabalhar com B sendo menor ou igual a 6.000 sobre A gente diz que B é menor ou igual a D, onde D é um divisor de 6.000. Veja aqui, se eu escolho A, 6.000 sobre A está definido, ou seja, D está definido, certo? E não tem distinção, não tem problema eu escolher o A vai ser esse número e o D não pode ser esse número. Pelo contrário, A e D eles vão ficar trocando sempre. Então, por exemplo, se eu escolho o A como 3, o D vai ser 2.000. E se eu escolher o A como 2.000, o D vai ser 3. Ou seja, eles trocam, porque A vezes D sempre vai dar 6.000. Certo? Então, não tem problema eu escolher A ou D. Entende? É análogo, né? Então, isso aqui vai facilitar muito a gente, vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor. Então, a gente vai fazer o seguinte: em vez de escrever desse jeito, a gente vai escrever desse jeito aqui. Ó. Então, a primeira condição é que D divide 6.000. A segunda condição é que 1 é menor ou igual a B, menor ou igual a D. Olha como é mais intuitivo, né? Eu pego um número e comparo esse número com B, e não os 6.000 sobre esse número, sabe? E a terceira condição é que MDC entre 6.000 sobre D, que no caso é como se fosse 6.000 sobre A, né? O B e o D é 1. Tudo bem? Então, maravilha. Olha, veja que 6.000 a gente pode escrever como sendo 2 à quarta vezes 3 vezes 5 ao cubo, certo? Então, meu divisor D, ele tem que ter o 2, tem que ter o fator 2, o fator 3 e o fator 5. Não necessariamente todos, porque, por exemplo, ele pode ter 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 5 elevado a zero, né? Mas ele não pode ter mais que isso. Então, eu posso dizer que o meu número D, ele é da seguinte forma: 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z, onde x está entre 0 e 4, y está entre 0 e 1 e o z está entre 0 e 3. Tudo bem? Assim a gente pode escrever todos os divisores de 6.000 dessa maneira aqui. Tranquilo? Veja que 6.000 sobre D vai ser quem? 2 à quarta vezes 3 vezes 5 ao cubo sobre 2x vezes 3y vezes 5az. E a gente pode escrever como sendo 2a 4 menos x
3a1 menos y e 5a3 menos z. Tudo bem? Então, vamos para a seguinte análise. Vou adicionar aqui uma página. A gente vai analisar aqui. Bom, quando você tem o y sendo 1, né? Vamos supor que y é 1. Aqui, esse cara vai ser o menos 1, que é 0. Então, o MDC entre D e 6.000 sobre D, se você for olhar para o 3, somente para o 3, eles nunca vão ter fator comum. Porque se o D tiver 3, o 6.000 sobre D não vai ter o fator 3. Certo? E se o D não tiver o fator 3, ou seja, o y for 0, o 6.000 sobre D vai ter o fator 3. Ou seja, o MDC entre esses dois números nunca vai ser um múltiplo de 3, né? Nunca pode ser tipo 3 ou 6, sei lá. Porque o 3 nunca vai dividir ao mesmo tempo D e 6.000 sobre D. Tranquilo? Então, a gente tem que ter isso em mente que o y ele pode ser qualquer valor, né? Porque o MDC entre eles sempre vai ser diferente de 3, né? Diferente de, por exemplo, quando eu pego o... Então, por exemplo, o B não precisa ter restrição para múltiplos de 3. O B pode ser inclusive 3, sabe? Diferente de, por exemplo, quando eu vou ver a análise do x. Se o x for 1, o D vai ser par, e o 6.000 sobre D, ele vai ser par também. Então, B não pode ser par. Porque se os D, 6.000 sobre D e B fossem par, o MDC ele não seria 1, seria pelo menos 2. Entende? Então, veja que o Y, eu não tenho a ver com a restrição escolhida, não dá restrição para B. Entende? Mas se eu escolher o X específico, eu estou restringindo B. Tranquilo? Então a gente vai fazer essa análise. Olha que legal. Bom, eu vou escrever aqui os números, que é 2ax, 3ay, 5az. Aí, 2a4 menos x, 3a1 menos y, 5a3 menos z, e eu tenho b. Tá? Lembrando que b é menor ou igual a d. Né? Olha que interessante. Eu vou fazer uma análise dessa seguinte maneira. Vamos supor que x é 0 ou 4. Bom, se x for 0 ou 4, aqui, vamos supor que x é 0. Aqui eu não vou ter fator 2. E aqui eu vou ter 4 fatores 2. Então eu vou ter um número ímpar e um número par. Então o b ele pode ser tanto ímpar quanto par. Entende? Ele não tem restrição. Tudo bem? Porque se ele for ímpar, o MDC entre esse cara e esse não vai ter fator 2. E se ele for par, o MDC entre esse cara e... Perdão, se ele for ímpar, né? Vamos supor que B é ímpar. Então esse cara e esse cara não vão ter fator 2. Né? Se ele for par, esse cara e esse cara não vai ter fator 2 para juntar. Né? Então isso aqui é bem interessante. Então x foi igual a 0, não tem restrição para B. No caso de B ser par ou não, né? Agora, se o x for 4, aqui eu vou ter 4 fatores 2 e aqui eu não vou ter nenhum fator 2. Ou seja, um número vai ser par e o outro ímpar. Então, se B for par, esse com esse não vai ter fator 2 para poder ser divisor dos dois. E se B for par, se B for ímpar, esse cara e esse cara não vão ter fator 2 para se juntar, né? Então, se x igual a 0 ou 4, o B ele pode ser congruente a 0 ou 1 módulo 2. Tudo bem? Agora, e se x for 1 a 3? Bom, se x for 1 a 3, esse cara, por exemplo, sendo x igual a 1 a 3, esse cara vai ser par, esse cara vai ser par. Se B for par, isso significa dizer que o 2 divide todo mundo. Ou seja, o MDC desses três números vai ser pelo menos 2. Mas eu não quero isso, eu quero que o MDC seja 1. Então B não pode ser par, então B tem que ser ímpar. Então B é congruente a 1 módulo 2. Mesma coisa se for análise de 1 para o 2 e para o 3, o x, né? Tranquilo? Agora vamos analisar o y. Bom, se o y for 0 ou 1, veja aqui, se for 0,
esse cara aqui não é múltiplo de 3. Mas esse cara aqui vai ser múltiplo de 3. Então B pode ser múltiplo de 3 ou não. Porque se ele for múltiplo de 3, o MDC entre B e esse cara aqui não vai ter o fator 3. 3 não divide esse número e esse número ao mesmo tempo. Agora, vamos supor que o x seja 1. Então, esse cara aqui não é múltiplo de 3. Então, B pode ser múltiplo de 3 ou não. Entende? Então, B é congruente a 0, 1 ou 2 módulo 3. Ou seja, tanto faz eu escolher y igual a 0 ou igual a 1, o B vai ser qualquer número que eu quiser, com a condição, né? Com essa condição e com as outras condições feitas. Né? Vamos olhar para o Z. Se o Z for 0 ou 3, o que vai acontecer? Bom, vamos supor que Z seja 0. Esse cara aqui não é múltiplo de 5 e esse cara aqui vai ter 3 fatores 5. Então, B ele pode ser múltiplo de 5, porque se ele for múltiplo de 5, o 5 divide B, mas o 5 não divide esse cara. Entende? Então, MDC em 3 não pode ter, esses 3 não pode ter fator 5, porque 5 não vai dividir todo mundo. Agora, se o Z for 3, esse cara aqui não vai ser múltiplo de 5. Então, tanto faz o B ser múltiplo de 5 ou não, porque 5 já não divide esse cara. Então, B não vai... Então, 5 não pode ser MDC entre os 3. Ou seja, se C for 0 ou 3, o B ele pode ser congruente a 0, 1, 2, até o 4, o módulo 5. Ou seja, B não tem restrição para ter multiplicidade de 5 ou não, tanto faz. Agora veja o seguinte, se Z for 1 ou 2, eu vou ter uma restriçãozinha para o B. Porque se Z for 1 ou 2, esse cara aqui vai ser múltiplo de 5 e esse cara aqui vai ser múltiplo de 5. Então, se B for múltiplo de 5, o 5 divide todos os termos, todos os 3 termos. 5 divide isso, 5 divide isso e 5 dividiria B. Então, B não pode ser múltiplo de 5. Mas ele pode ser um cara que não seja múltiplo de 5, né? Ele pode ser congruente a 1, 2, 3, 4, porque não vai ter o fator 5 dividindo todo mundo, né? Então, B não pode ser congruente a 0, mas B pode ser congruente a 1, 2, 3 ou 4, módulo 5. Olha que legal, eu estou restringindo, né? Beleza, agora vamos dizer o seguinte. Escolhido D. Então, D está fixo, ou seja, eu escolhi X, Y e Z. Eu defini o D. O que a gente vai fazer? A gente vai ver, o X é 0, 1, 2, 3 ou 4. Aí, vamos supor que X seja 2. Então, a gente vai olhar para essa restrição. Y é 0 ou 1. A gente vai olhar para esta restrição. Tá? Como o 0 ou 1 tem a mesma restrição, né? Então, a gente só olha para cá. Agora, vamos supor que Z seja 3. Então, a gente vai olhar para essa restrição. Tá? Se o Z não fosse 3, se o Z fosse 1, a gente olharia para essa restrição. E se o X não fosse 2, o X fosse 4, a gente olharia para esta restrição aqui. Tudo bem? Então, a gente vai fazer essa análise. Por que eu separei desse jeito? Né? Em 0, 4, 1 a 3. Porque cada linha dessa vai ter a mesma restrição. Veja que 0, 4 restringe o B da mesma forma. 1 a 3 restringe o B da mesma forma. 0 a 1 restringe o B da mesma forma. 0 ou 3 restringe o B da mesma forma. Enfim, por isso que eu fiz essa subdivisão. Agora a gente vai fazer a junção deles. Tá? Então vamos lá. Vamos supor que D está definido. Então, definido-se D. Ou seja, D igual a 2ax, né? Então, o x está definido, o y está definido e o z está definido. Então, vamos começar a fazer o seguinte. Vamos ver quem é B. Bom, definido B, quantos números esse cara aqui está restringindo? Nenhum. Então, se eu pegar o D, quantos possíveis B a partir desse cara aqui, né, eu posso ter a fração disso? Bom, como é 0 ou 1, aqui é 100%. Então, esse cara aqui não restringe nada, né? Não restringe nada, então meio que tanto faz. Tu pode pegar o B par ou ímpar, então ele não vai apagar nenhum número, né? Então, sei lá, eu vou ter 1, 2, 3, 4, tananã, tananã, tananã.
Deixa eu... Aqui, fica na minha frente. Eu fico na frente, na verdade. Então, vamos supor, eu vou escrever aqui. 1, 2, 3, 4, D menos 1 e D, né? Se o x for 0 ou 4, o b pode ser qualquer um. Então, eu não vou apagar nenhum número, né? Agora, se o x for 1 a 3, o b tem que ser ímpar. Ou seja, o x seria par, né? Perdão, o d seria par. E eu teria que apagar os números pares, né? Porque o b não pode ser par. Então, o d seria par e eu apagaria só os números pares. Então, eu apagaria esse, apagaria o 6, o 8. Como o d é par, eu apagaria o d também. Então, quantos números eu apaguei? 50%. 1 sobre 2. Tudo bem? Se o y for 0 ou 1, não tem nenhuma restrição, né? Então, aqui é 100%. Então, é 1 sobre 1. A fração que eu vou manter também é 100%. Tudo bem? Não vou apagar nada. Se o z for 0 ou 3, também não tem nenhuma restrição. Ele pode ser qualquer número. Então, a fração que vai se manter aqui é 1 sobre 1. Agora, veja o seguinte. Se o z for 1 ou 2, isso significa que o d, né, ele é ele é múltiplo de 5. Tudo bem? Então, eu vou escrever de novo aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Que números eu apagaria? Eu apagaria todos os números que são múltiplos de 5. Entende? E quais números eu apagaria? Eu apagaria o 5, aqui, eu apagaria o 5, o 10, o 15 e inclusive o D, eu apagaria o D também. Né? Então, qual fração eu estou apagando? Eu estou apagando 1/5 dos valores de D. E eu estou mantendo 4/5, então. Então, 4/5 é o valor que eu mantenho escrito no meu quadro, né? E esses valores que no final, depois de todas as restrições forem mantidos no meu quadro, vai ser a quantidade de números que o B pode assumir. Tudo bem? Então, a gente vai analisar por aí. E o que a gente vai fazer? A gente vai separar em 4 casos, certo? 4 casos por quê? Bom, veja aqui. O x ele pode ser 0 a 4, dá 100%. Se o x for 1 a 3, dá 50%. O y não tem distinção. O z ele pode ser 100% ou 4/5. Então, a gente vai separar em 2 casos. Ou seja, o x sendo esse cara aqui, ou esse, e o z sendo esse cara aqui, ou esse. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro detalhe. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai separar por casos em que a fração do número é a mesma, né? Então, vamos supor que eu escolhi o caso x 0 ou 4, y 0 a 1 e z 0 ou 3, certo? Então, a fração dos números que eu vou manter vai ser 1 vezes 1 vezes 1, certo? Agora, vamos supor que em vez de z igual a 0 ou 3, eu escolho z 1 ou 2. Isso significa que essa fração aqui não vai ser mais 1, vai ser 4/5. Entende, pessoal? Então a gente vai começar a aplicar assim, certo? Beleza. E aí a gente vai fazer o seguinte, bom, o B ele vai poder ser os seguintes números, né? Então, B ele vai poder ser quem? B vai ser menor que D, né? E vai ter essas restrições. Então, B eu vou fazer como a fração, né, que sobrou, vezes o D. Tranquilo? A fração que sobrou vezes o D. Então, o B, ele pode ser... A quantos números de B, né? Quantos Bs eu posso ter, determinado D vai ser isso. Bom, veja aqui. Vamos supor que eu fixo o meu F, né? Ou seja, eu estou separando em casos em que a fração é a mesma, né? Então, a soma dos números de B, fixado o F, vai ser quem? Vai ser a fração, vai ser o D1 mais D2 mais D3 mais DK. Só. E a soma desses divisores aqui vai ser quem? Divisores de quem? Né?
vai ser dessa maneira aqui, do 2ax, 3ay, 5az. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que o x é 0,4, y é 0,1, z é 0 ou 3. Quem vai ser o D1 mais D2 mais D3 mais DK, né? Enfim, vai ser eu variando o x de 0 a 4, y 0 a 1, z 0 a 3. Então, por exemplo, seria 2 a 0, 3 a 0, 5 a 0, mais 2 a 1, 3 a 0, 5 a 0, mais... Perdão, 2 a 1 não, né? 2 a 4, porque x é 0 ou 4, né? Essa minha restrição. Vai ser mais quem? Vai ser o 2 a 4, 3 a 1, 5 a 0. Mais 2 a 4, 3 a 1, 5 a 1. Enfim, eu vou variando todos os caras possíveis, né? No caso aqui eu teria 8 possíveis casos, né? Enfim, essa seria a somatória. Mas esse somatório de Ds eu posso melhorar. Que é o seguinte, ó, veja aqui, eu estou fazendo o seguinte. X é igual a x1, x2, até um xa, né? O y ele vai ser y1, y2, até um yb. Eu estou dizendo que o y é um desses, o x é um desses e o z é um desses. z1, z2 e zc, né? E estou dizendo que o d ele é 2ax, 3ay, 5az, né? E eu estou querendo saber o somatório de Ds com esses caras possíveis. Veja que eu posso fazer o seguinte. Bom, lembrando que nesse caso aqui, x igual a 0,4, isso significa dizer que x1 é 0, x2 é 4. Né? Eu quero saber todos os somatórios de D com esses valores possíveis. Então, esse somatório de D, eu posso escrever como sendo 2ax1 mais 2ax2 mais 2axa vezes 3ay1 mais 3ay2 mais 3ayb. Tudo bem? Vezes quem? 5az1 mais 5az2 mais 5azc. Porque veja aqui, fazendo a distributiva de todo mundo, eu vou ter todas as possibilidades de 2ax 3ay e 5az, determinado esse x, y, z. Tudo bem? Então esse somatório aqui vai ser isso. Beleza? Então agora vamos separar por casos. Bom, caso 1 é x igual a 0 ou 4, y igual a 0 ou 1 e o z igual a 0 ou 3. Bom, qual vai ser a minha fração, né? A fração de números possíveis. Aqui não tem restrição nenhuma, né? 100%. Aqui também não tem restrição nenhuma. E aqui, 0,3, não tem restrição nenhuma. Então, a minha fração é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, que é igual a 1. E qual vai ser, então, o número de B possíveis? O número de B possíveis vai ser quem? Vai ser o somatório de D vezes F, né? Então, F vezes o somatório de D. Como F é 1, é só igual ao somatório de D. E que é o somatório de D? Bom, aqui a gente já fez. Vai ser 2A. Quem é meu x1? É 0. E quem é meu x2? 4. Não tem x3. Então fica 2a0 mais 2a4. Vezes 3a0 mais 3a1. Vezes 5a0 mais 5a3. E eu vou pegar minha colinha, que eu já calculei esse número, dá 8.568. Tranquilo? Vamos para a próxima. Segundo caso. O x igual a 0 ou 4. O y igual a 0, 1 ou 1. E o z é igual a 1 ou 2. Bom, quem vai ser minha fração de possíveis valores? Aqui não tem restrição nenhuma, então é 100%. Aqui não tem restrição nenhuma, então é 100%. E aqui, olha que legal, a restrição é de 4/5, né? Ou seja, 80%.
Então, isso aqui, a fração é 4 quintos. Qual vai ser o número de B? Número de B. Opa. Número de B. O número de B vai ser quem? Vai ser... Opa, perdão, só um detalhe. Isso aqui não é 8.568, não. Deixa eu apagar aqui rapidinho. O número de B dá isso. Só que eu quero a quantidade de pares ordenados A e B. Então, a quantidade de pares ordenados A e B vai ser a quantidade de números possíveis de A e a quantidade de números possíveis de B. Quantos números A pode assumir? Bom, x pode ser 0 ou 4. Então, tem duas opções para o A aqui. O y pode ser 0 ou 1, então aqui tem duas. E z igual a 0 ou 3. Como eles são distintos, pelo princípio multiplicativo, é só multiplicar os três. Então A pode assumir 8 valores. E o B pode assumir NB. Né? Que aí é só fazer essa continha. Então, 8 vezes NB, que é números de pares ordenados AB, vai ser quem? Vai ser 8 vezes NB, que dá 8.568. Tranquilo? Só esse detalhe. Bom, NB vai ser quem? Vai ser a fração, que é 4 quintos, vezes 2 a 0 mais 2 a 4, vezes 3 a 0 mais 3 a 1, vezes 5 a 1 mais 5 a 2. Porque esse aqui seria meu Z1 e aqui meu Z2. E aí o número de pares ordenados AB vai ser quem? Vai ser a quantidade que A pode assumir. Bom, A é... O x pode ser 0 ou 4, então aqui é 2. 0 ou 1 é 2. E 1 ou 2 é 2. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, 8 também. Então A pode assumir 8 valores. E B pode assumir NB. Bom, fazendo essa conta, vou pegar minha coluna de novo, dá 1.632. 1.632. O terceiro caso vai ser quem? X igual a 1 a 3, y igual a 0 ou 1, e o z igual a 0 ou 3. Tranquilo? Bom, veja que a fração vai ser quem? Esse cara restringe, né? Porque lembra que se x é 1 a 3, o b tem que ser ímpar. Então lá eu botava aqui a fração é 1 meio. Aqui não tem restrição para b e aqui não tem restrição para b. Então a fração total é 1 meio. Então o número de b vai ser quem? A fração, que é 1 meio, vezes o somatório dos divisores. Quem é o somatório dos divisores? Bom, vai ser 2. Como o x1 pode ser 1, x2 é 2 e x3 é 3, então fica 2 a 1, mais 2 a 2, mais 2 a 3, vezes 3 a 0, mais 3 a 1, vezes 5 a 0, mais 5 a 3. Tranquilo? E quem vai ser o número de pares ordenados AB? Vai ser quantos números o A pode assumir? Bom, aqui o x pode ser 3 possíveis valores. Né? O y pode ser 2 possíveis valores e o z pode ser 2 possíveis valores. Como eles são disjuntos, né? É só multiplicar pelo princípio multiplicativo. Então fica 3 vezes 2 vezes 2, que é 12. Então é 12 vezes NB. Isso aqui, pegando minha coluna de novo, dá 3.528. E o meu quarto caso vai ser x igual a 1 a 3, o y é igual a 0 ou 1, e o z é igual a 1 ou 2. Tranquilo? Qual vai ser a restrição que x 1 a 3 dá em b? Então, qual a minha fração? Aqui é 50%, então é 1 meio. Aqui não tem restrição. E no z igual a 1 ou 2, só voltando para cá, é 4 quintos a fração. Então fica 4 quintos. Isso aqui é a mesma coisa que 2 quintos é minha fração. Então, o que vai ser o NB? Deixa eu colocar minúsculo. Quem vai ser o NB? Vai ser a fração, que é 2 quintos, vezes o somatório de... Deixa eu só colocar aqui embaixo, para poder não atrapalhar. Quem vai ser meu NB? Vai ser 2 quintos vezes o somatório de desse, que vai ser 2 a 1
mais 2 a 2, mais 2 a 3, vezes 3 a 0, mais 3 a 1, vezes 5 a 1, mais 5 a 2. Tudo bem? E quem vai ser o número de pares ordenados AB? Bom, quantos números o A pode assumir? O X pode assumir 1 a 3, então tem 3 possibilidades para o X. O Y pode ser 0 ou 1, então tem 2 possibilidades para o Y. E o Z pode ser 1 ou 2, então tem 2 possibilidades para o Z. Então a quantidade de números que o A pode assumir é 3 vezes 2 vezes 2, que vai dar 12. Vezes NB. Pegando minha colinha de novo, esse número dá 672. Tranquilo? Então, qual é o número total? Número total de pares ordenados AB. É só somar o NAB de cada casozinho. Somando todos os casos, a gente vai encontrar, surpreendentemente, 14.400 casos possíveis. É uma questão bem chata, mas que essa foi a maneira que eu encontrei mais organizada possível de separar e fazer a contagem. Porque essa questão não é nem um pouco fácil e nem um pouco compreensível, né? Do porquê ele faz isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e principalmente espero que vocês tenham entendido a solução. Então é isso e vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.